Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar os conteúdos da terceira avaliação. E para hoje nós temos o conteúdo de língua portuguesa. Tá ok? Nós iremos começar com língua portuguesa. E o que nós iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender sobre duas classes de palavras. Nós aprendemos sobre os substantivos, que é a classe de palavras que nomeia os seres, as coisas, os objetos, os lugares. E agora nós iremos aprender sobre os adjetivos e os numerais. Nós também já aprendemos sobre os artigos, que são aquelas classes de palavras que vêm na frente do substantivo, que vão determinar o plural, que vão determinar o gênero também. E agora vamos aprender sobre esses dois aqui. Os adjetivos, vamos iniciar com eles. O que seriam os adjetivos? O adjetivo é uma classe de palavra que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e os estados. Então, vocês já perceberam que quase todas as classes de palavras elas têm relação diretamente com o substantivo? Olha, os artigos, agora os adjetivos, eles têm relação muito grande com os substantivos. Por isso que os substantivos são muito importantes, porque as classes de palavras estão diretamente relacionadas com eles. Tá bem? E os adjetivos, eles são palavras que vão caracterizar os substantivos. Olha aqui, nós temos um substantivo, a menina. Temos o artigo a, o artigo definido feminino, no plural, a menina. Menina é um substantivo comum, substantivo simples. A menina é risonha. Risonha é uma palavra que está caracterizando a menina, está atribuindo uma característica dela, risonha. Assim como a menina podia ser, a menina é triste, ela é risonha. Então, risonha é uma característica da menina. Se risonha é uma característica da menina, nós podemos dizer, podemos afirmar que risonha é o quê? É um adjetivo de menina, do substantivo menina, porque é uma atribuição, uma característica dela, da menina, ok? Graus dos adjetivos. Assim como nos substantivos eu tenho os graus que vai determinar se é grande, se é pequeno, se é normal. Nos adjetivos, eu também tenho os graus deles. E eu tenho de duas formas. Primeiro, vamos falar sobre o grau comparativo. Tá ok? Primeiro sobre o grau comparativo, que é dividido em três formas. Eu tenho o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Vamos ver como são eles? Igualdade.
Olha que a própria palavra já diz que é uma comparação igual. Por exemplo, o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. Vocês podem perceber que eu utilizo a palavra tão quanto, que é para fazer essa comparação de igualdade. Não se esqueçam do tão quanto, porque é o tão quanto que vai estabelecer a igualdade, essa comparação de igualdade. Por isso é sempre necessário, quando nós formos fazer uma comparação de igualdade, utilizar essas duas palavrinhas aqui. Tá ok? Agora de superioridade. Grau comparativo de superioridade. Vamos ver um exemplo. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Superioridade quer dizer aqui superior, que é melhor. Estão entendendo? E assim a frase diz: Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Para fazer essa comparação de superioridade, eu preciso utilizar as palavrinhas mais do que, ok? Porque são essas palavrinhas que vão estabelecer essa superioridade. Também é importante, ver que vai causar essa superioridade a palavrinha mais. A palavrinha mais aqui escrita com IS, não vão confundir com a palavrinha escrita com somente S. O mais com S. Essa aqui é mais e S, que vem representar superioridade, vem representar quantidade que é superior a algo. Tá ok? Agora, o grau comparativo de inferioridade. Como a palavra já diz, inferioridade, inferior a algo. Olha, João é menos feliz que Pablo. Menos feliz que Pablo. Então, aqui eu estou dizendo que João é menos feliz que Pablo. Significa que eu estou inferiorizando a felicidade de João, que ele é menos feliz que Pablo. Então, eu tenho que utilizar essas palavrinhas. Olha, menos, que é o contrário de mais, tem que utilizar menos que, ou menos do que. Ok? Então, isso aqui é o grau comparativo. Essa comparação pode ser de igualdade, quando é igual, de superioridade, quando é superior, ou de inferioridade, quando é inferior. Tá bem? Mas também eu tenho grau superlativo absoluto. Olha, memorizem bem aí. Grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto, ele pode ser de duas maneiras, o analítico ou o sintético. O analítico, ele é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, Marina é muito bela. Olha, eu utilizei duas palavras aí. Muito, para dar um efeito de intensidade da sua beleza. Marina é muito bela. Ela não é somente bela, mas ela é muito bela. Então, eu utilizei duas palavrinhas aqui para caracterizar a beleza de
Marina, ok? Esse aqui é o analítico. Agora vamos ver o sintético. Sintético é formado por uma só palavra. Então, aquele adjetivo formado por uma só palavra. Vamos ver um exemplo? Marina é belíssima. Olha, diferente do primeiro exemplo, que eu falo que Marina é muito bela, que eu intensifico a beleza de Marina. No segundo caso, eu falo com o mesmo sentido, mas utilizando somente uma palavra. Marina é belíssima. Então, nesse caso, eu sempre tenho essa terminação. Íssima, íssimo, belíssimo, riquíssimo. Poderia falar muito rico ou riquíssimo, que também tem o mesmo sentido. Eu poderia falar muito feliz ou eu poderia falar felicíssimo. Eu poderia falar alto ou eu poderia falar altíssimo. E assim por diante. Aqui no livro de vocês têm muitos exemplos que vocês podem dar uma olhada também. Tá ok? Pronto, já terminamos de falar sobre os adjetivos. Agora iremos iniciar a falar sobre os numerais, que também é outra classe de palavras que são relacionadas com os números, como o próprio nome já diz. Então, vamos observar aqui as imagens e as frases. Olha aqui na primeira imagem, 3 atletas. Aqui nós temos 3 atletas na nossa imagem. Próxima, Pedro chegou em primeiro lugar. Olha, vamos observar que nós temos o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Provavelmente eles estavam competindo em alguma disputa. E o Pedro ele chegou em primeiro lugar. Próxima imagem aqui. Mateus tem o dobro de brinquedos de Ana, certo? Próxima imagem. Comeram a metade da maçã. Então, o que vocês podem perceber aqui nessas frases? O que elas têm em comum? Vamos observar. Vocês podem ver aqui que essas frases têm algumas palavrinhas em negrito. Vamos ver quais são. 3, olha, 3, primeiro, dobro e metade. Quais serão as relações entre elas? Se vocês observarem bem, essas palavrinhas aqui que estão destacadas, elas têm relação com numerais, com quantidades. Estão percebendo? Então, se ela tem relação com numerais, elas fazem parte de, elas são classificadas como numerais, fazem parte da classe de palavras chamadas numerais, certo? Agora vamos falar sobre cada uma delas, porque eles têm algumas classificações, esses numerais. Vamos lá? Olha, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Os cardinais indicam a quantidade dos seres e das coisas. Por exemplo, 1, 2, 3,
e assim por diante. São números infinitos, eu posso utilizar infinitamente esses números, certo? Os ordinais indicam a ordem ou posição dos seres e das coisas, como é o caso lá do Pedro. Pedro chegou em primeiro lugar. Foi a ordem que ele chegou, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Por exemplo, se eu falar assim, eu sou a quinta filha, significa que eu nasci no quinto lugar, certo? Foi a ordem, foi a posição que eu nasci, certo? Se eu falar eu sou a terceira filha, eu sou a primeira filha da minha mãe, significa que foi a ordem que eu nasci, certo? Próximo caso, os multiplicativos indicam a multiplicação da quantidade. Eu tenho aqui como exemplo o dobro, o triplo, entre outros casos, certo? Os fracionários indicam divisão da quantidade. Pode ser a metade, um terço e assim por diante. Tem a ver com frações, certo? Então, esses aqui são as classificações da classe de palavra chamada numerais. É bem simples, bem fácil, ok? Então é isso. E agora é a sua vez. Aqui eu vou deixar algumas atividades do livro para vocês, que se encontram na página 82, questão 1 e 2, na página 85, questão 1 e 2 também, na página 89, 1, 3 e 4, e por fim, na página 92, atividade 1, 3 e 4. Então é isso, eu espero que vocês resolvam, porque como vocês já sabem, nós iremos corrigir à tarde, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem, perguntar, que eu prontamente irei responder vocês, tá bom? Então é isso e até a próxima.